Paz do Senhor, adoradores, eu sou David Santana, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos continuar com um quadro que estava paradinho, mas graças também ao trailer que reanimou a gente, esse filme vai para o cinema e nada mais justo do que continuar o resumo desse livro tão lindo no nosso canal. Se você quer voltar a acompanhar, então roda a vinheta. Constante, a grande tristeza, ela tinha sumido. Era como se tivesse sido lavada na névoa da cachoeira enquanto ele emergia por debaixo daquela cortina d'água. A ausência era estranha, talvez até desconfortável. Nos anos anteriores ela tinha definido para ele o que era um estado normal, mas agora tinha desaparecido inesperadamente. O normal é um mito, ele pensou. A grande tristeza não faria mais parte da sua identidade. Agora ele sabia que Missy não se importaria se ele se recusasse a usar ela. Na verdade, sua filha não ia querer que o pai se envolvesse naquela mortalha, e certamente sofreria se ele fizesse aquilo. Tentou imaginar quem ele passaria a ser agora que ele estava se soltando de tudo aquilo. Começar cada dia sem a culpa e o desespero que haviam sugado de tudo as cores da vida. Enquanto ele entrava na clareira, viu Jesus esperando, ainda jogando pedras e dizendo: "Ei, acho que o máximo que eu consegui foram 13 ricochetes, hein? Mas Tyler conseguiu 3 a mais que eu, e Josh jogou uma pedra que ricocheteou para tão longe que a gente até perdeu de vista." Enquanto eles se abraçavam, Jesus acrescentou: "Você tem filhos especiais, Mac. Você e Nan os amaram muito bem. Kate está lutando, como você, sabe? Mas ainda não terminamos." A tranquilidade e a intimidade que Jesus falava de seus filhos tocou ele profundamente. "Então, eles foram embora?" ele perguntou. Jesus desfez o abraço e fez que sim com a cabeça. De volta para os sonhos, menos Missy, é claro", Jesus respondeu. "E ela?" Mac perguntou. Jesus, em resposta, disse: "Olha, ela ficou felicíssima por estar tão perto de você e ficou muito empolgada em saber que você está melhor." Mac lutou para manter a compostura. Jesus entendeu e mudou de assunto. "E aí, como é que foi o tempo que você passou com a Sofia?" "Sofia?" Mac disse. "Ah, então é ela. Mas quer dizer que vocês são 4, então? Ela é Deus também?" Jesus riu. "Não, Mac. Nós somos apenas 3. Sofia é uma personificação da sabedoria de papai." Em resposta disse Mac: "Como nos provérbios, onde a sabedoria é representada como uma mulher chamando nas ruas, tentando encontrar alguém que a escute?" "Ela mesmo", Jesus disse. "Mas..." E Mac parou enquanto se abaixava para desamarrar os cadarços. "Ela parecia tão real." "E ela é real", Jesus disse. "Ela é parte do mistério que cerca Saraiu." Mac seguiu dizendo: "Eu adoro Saraiu." "Eu também", disse Jesus com ênfase. Os dois voltaram para a margem e ficaram olhando em silêncio para a outra margem do lago. "Foi terrível e maravilhoso que eu passei com Sofia." Mac finalmente respondeu a pergunta que Jesus havia feito. Subitamente ele percebeu que o sol ainda estava no alto do céu. "Olha, exatamente há quanto tempo eu estive lá dentro?" "Menos de 15 minutos", respondeu Jesus. "De modo que nem foi muito. O tempo passado com Sofia não é igual ao tempo normal." Disse Mac. "Duvido que qualquer coisa com ela seja normal." Na verdade, Jesus começou a falar, mas parou para jogar uma última pedra ricocheteando na água. "Com ela tudo é normal e de uma simplicidade elegante. Como você está tão perdido e independente, acaba achando que até a simplicidade dela é profunda." Mac, contrariado, disse: "Então eu sou complexo e ela é simples." Uau, meu mundo está de cabeça para baixo mesmo. Mac já se sentara num tronco e estava tirando os sapatos e as meias para a caminhada. "Pode dizer uma coisa? Estamos no meio do dia e meus filhos estiveram aqui em sonhos? Como isso funciona? Alguma coisa disso tudo é real? Ou eu estou só sonhando também?" disse Mac. Mas de novo Jesus riu. "Você se perguntou se alguma coisa disso tudo é real? Muito mais do que você pode imaginar. O melhor seria perguntar: o que é real?" Mac, em resposta disso, disse: "Olha, eu tô começando a pensar que eu não faço a menor ideia." "Tudo isso seria menos real se estivesse dentro de um sonho?" Jesus disse. "Eu acho que eu ficaria desapontado", ele respondeu. "Mas por que, Mac? Há muito mais coisas acontecendo aqui do que você tem condições de perceber. Deixa eu te garantir uma coisa: tudo isso é real. Muito mais real do que a vida que você conhece." Ele hesitou, mas depois decidiu arriscar e então perguntou: "Olha, tem mais uma coisa que ainda me incomoda com relação a Missy." Então Jesus chegou perto, sentou do tronco do lado dele. Mac se inclinou e pôs os cotovelos nos joelhos, olhando para as pedrinhas perto dos pés. E por fim disse:
Eu fico pensando nela, sozinha, naquela picape, tão aterrorizada. Jesus colocou a mão sobre o ombro de Mac e o apertou, falando gentilmente: Mac, ela jamais esteve sozinha. Eu nunca a deixei. Nós não a deixamos sequer por um instante. Eu não poderia abandoná-la, nem você, assim como não poderia abandonar a mim mesmo. E ela sabia que você estava lá? Ele perguntou. Sim, Mac, sabia. No princípio não, o medo era avassalador e ela estava em estado de choque. Demorou horas para chegar do acampamento até aqui. Mas quando Sarail se enrolou ao redor dela, Missy se acalmou. A viagem longa nos deu chance de conversar. Mac estava tentando aprender tudo aquilo, não se sentia mais capaz de falar. Missy podia ter apenas 6 anos, mas nós somos amigos, nós conversamos. Ela não tinha ideia do que ia acontecer. Na verdade, estava mais preocupada com você e com as outras crianças, sabendo que vocês não poderiam encontrar ela. Ela orou por vocês, pela sua paz. Então Mac começou a chorar. Novas lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Dessa vez ele não se importou. Jesus o puxou gentilmente e o abraçou. Mac, eu não creio que você queira saber todos os detalhes. Tenho certeza de que eles não vão te ajudar. Mas posso dizer que não houve um momento em que não estivéssemos com ela. Missy conheceu a minha paz. E você ficaria orgulhoso porque ela foi muito corajosa. As lágrimas escorriam soltas, mas Mac notava que agora era diferente. Não estava mais sozinho. Sem qualquer constrangimento, ele chorou no ombro daquele homem que ele aprendera a amar. A cada soluço, sua atenção ia se esvaindo, substituída por um profundo sentimento de alívio. E por fim ele respirou fundo e soltou o ar enquanto levantava a cabeça. Então, sem dizer mais nenhuma palavra, ele se levantou, pendurou os sapatos no ombro e simplesmente entrou na água. Ele ficou um pouco surpreso quando seu primeiro passo encontrou o fundo do lago debaixo dos tornozelos, mas ele não se importou. Ele parou, enrolou as pernas da calça acima dos joelhos e deu mais um passo na água gelada. A água chegou até o meio das canelas. No passo seguinte, logo abaixo dos joelhos, ele olhou para trás e viu Jesus parado na margem com os braços cruzados diante do peito olhando para ele. Mac se virou e olhou para a margem oposta. Ele não sabia por que dessa vez não tinha funcionado, mas decidiu continuar tentando. Jesus estava ali, por isso ele não tinha com o que se preocupar. A perspectiva de nadar por um espaço longo e gelado não era nada empolgante, mas ele tinha certeza de que conseguiria atravessar se fosse necessário. Felizmente, quando ele deu o próximo passo, em vez de afundar mais ainda, ele subiu um pouco e a cada passo seguinte subiu mais, até estar de novo andando sobre a água. Então Jesus se juntou a ele e os dois continuaram em direção à cabana. Então, encontrando ele, Jesus disse: isso sempre funciona melhor quando a gente faz junto, você não acha? Então Mac disse: eu tô vendo que ainda tem muito mais coisas para aprender. Pouco importava para ele que tivesse que atravessar o lago a nado ou andar sobre a água, por mais maravilhoso que isso fosse. O que importava era ter Jesus do lado dele. Talvez estivesse até começando a confiar nele.